Olá, meu nome é Eduardo Silvestre. Estaremos juntos aqui nesses vários vídeos que estamos fazendo, com a intenção de clarear algumas ideias e buscar respostas que tem muitas pessoas tentando descobrir. Perguntas como: de onde viemos, para onde vamos, por que estamos aqui, será que existe vida em outros universos? Enfim, faremos tudo isso baseado aí em 3 livros. Em busca da verdade, da onde viemos e para onde vamos? Tudo isso vamos estar descobrindo sem dogmas ou doutrinas, sem intenção de puxar para esta ou aquela religião, igreja, seita ou grupo. A ideia aqui é quebrar paradigmas. Quebrando paradigmas, podemos entender as coisas de forma melhor. O que vem a ser quebrar paradigmas? Para isso, precisamos entender o que significa a palavra paradigma. Segundo muitos dicionários, paradigma vem do latim, tardio paradigma, e também do grego, derivado de uma palavra grega que no original significa mostrar, apresentar e confrontar. É um conceito das ciências e da epistemologia, que é a teoria do conhecimento, que define um exemplo típico ou modelo de algo. É a representação de um padrão a ser seguido. Resumindo, paradigmas são referências a serem seguidas. Desta forma, quebrar paradigmas significa quebrar referências ou conceitos. Conceitos estes que foram impostos e incutidos em nossa mente por gerações e gerações. Mas isso não é tão fácil assim como se imagina, pois nosso modo de pensar e nossas crenças foram impostas a nós através dos tempos, pela nossa cultura, ou seja, o que acreditamos e o que fazemos. Levando em conta a ciência, filosofia, a ideologia de várias religiões que se multiplicaram pelo mundo afora. Nossa proposta aqui é levar você a analisar textos, fatos e novos conceitos, partindo de um ângulo diferente que talvez você não teve a oportunidade de ler, levando a uma nova perspectiva. Esse estudo filosófico é baseado em 3 livros: Em Busca da Verdade, A Jornada e também da Bíblia Sagrada, envolvendo e discutindo ciência, Bíblia, ufologia e fatos interessantes que vamos buscar. Esse trabalho foi criado para quem não se encontrou ou não aceita simplesmente ficar escutando mensagens religiosas que não faz nenhum sentido lógico. Muitas vezes sem poder discordar do pastor, ou padre, ou ancião, que por suas convicções e dogmas não respondem às nossas muitas indagações. E quando são respondidas em formas de jargões, do tipo: são os mistérios do Senhor, são os mistérios de Deus. Ou, se não acreditar dessa forma, você vai para o inferno. Tentamos aqui, neste estudo lógico e claro, trazer uma esperança para aqueles que não estão satisfeitos com as respostas recebidas. A ideia aqui é mostrar algo diferente do que você tem estudado e tentar trazer respostas simples, baseadas na Bíblia Sagrada, sem paixões religiosas, ou doutrinas, ou dogmas. Veja bem, você não precisa acreditar no que estamos dizendo. Nosso intuito, além de quebrar paradigmas, é que você analise e tire suas próprias conclusões, sempre de maneira lógica, e que venha a reforçar a sua fé, seja ela qual for. Vamos analisar alguns conceitos. Primeiro, o que é teologia? Teologia significa ciência de Deus. Theo vem do latim, que significa Deus. Logia também vem do latim, significa ciência ou estudo. Segundo o dicionário Aurélio, temos algumas interpretações para teologia. Primeira delas,
Estudo das questões referentes à divindade, de seus atributos e relações com o mundo e com os homens, e à verdade religiosa. Segunda, o estudo racional dos textos sagrados, dos dogmas e das tradições do cristianismo. Muito bem. Então, se a teologia é a ciência de Deus, precisamos entender, então, o que é ciência. Ciência é o quê? Conhecimento. É o saber que se adquire pela leitura e meditação, instrução, erudição, sabedoria. Conjunto organizado de conhecimentos relativos a um determinado objeto, especialmente os obtidos mediante a observação, a experiência dos fatos e a um método próprio. Aí vem a pergunta: se teologia é a ciência de Deus, Deus muda? Bom, segundo a Bíblia, em Apocalipse 1:8, diz que Deus não muda. Ele diz o seguinte: Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Então Deus não muda. E a ciência? A ciência muda? Bom, nós temos conhecimentos novos, temos novos métodos, novas descobertas, novas tecnologias, novos fatos. Então a ciência, ela se aprimora, ela muda, sim. Deus não muda. Mas o que muda? O que muda é a forma como entendemos Deus, como compreendemos Deus. Os conceitos mudam, os conceitos são quebrados. Por exemplo, antigamente dizia o seguinte: Deus está lá no céu. E para muitos, Deus está lá no céu, não está perto dele. Ele está distante do universo. Jesus veio para cá e disse em João 17:21, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Opa, peraí. Então, aqui você tem um novo conceito que ele criou. Esse novo conceito diz o seguinte: aquele Deus que ficava lá no universo, lá longe, lá em cima, ele já não está mais lá. Ele agora começa o quê? Habitar dentro de mim. Deus que estava no céu passa a habitar dentro de mim e eu me torno um com ele. Muito bem. Um exemplo clássico de quebra de conceito é a Terra em relação ao universo. Primeiro, a igreja e a ciência afirmavam que a Terra era plana e que tudo, as estrelas, o Sol, planetas, giravam em torno da Terra. E hoje, em 2020, algumas pessoas estão querendo achar e começam a dizer que a Terra é plana, o que não é. Já foi provado e não tem base nenhuma para provar isso. Mas vamos lá. Depois disso, começou a falar que a Terra era redonda e que tudo girava em torno dela. E depois, que a Terra girava em torno do Sol. Muito bem. Até hoje, nas nossas escolas, a gente vê que a Terra gira em torno do Sol. Só que, apesar desse conceito ser aceito perante a comunidade científica, ele não é considerável totalmente verdade. Por quê? Vamos analisar isso aqui. Primeiro, essa aqui é a nossa Via Láctea. Nós estamos aqui, ó, bem no finalzinho dela. Bem no finalzinho da nossa Via Láctea. Imagina o seguinte, imagina o Sol, imagina a Terra dando a volta no Sol. Olha aqui para o meu mouse na tela e você vai ver o seguinte. Se nós estamos aqui, vamos supor que aqui seja o verão, e que você aqui está enxergando à noite as Três Marias e o Cruzeiro do Sul, e você vê toda a noite as Três Marias e o Cruzeiro do Sul. Se você enxerga e vê as mesmas estrelas todas as noites, os quatro
estações do ano, tem alguma coisa errada. Por quê? Porque se a Terra vai aqui para o outro lado, você não enxergaria as mesmas coisas. Porque o Sol estaria no meio, você não estaria vendo. Então esse conceito está meio quebrado. Vamos analisar outra coisa. Olha aqui. Aqui é mais fácil de entender. Se a Terra está aqui, é a terceira. E se eu tenho essa visão do campo aqui, durante essa passagem, se ela estiver do outro lado desse Sol, ela vai ter uma outra visão. O que isso não é real. Agora, olha só. Se nós estamos aqui, né, a Terra tem 24 horas, gira em torno de 24 horas, ou seja, 12 horas dia, 12 horas noite. Nessa parte aqui, você tem noite. Aqui você tem dia. Aqui você está enxergando as estrelas. Aqui você estaria enxergando as estrelas. Aqui também você estaria enxergando as estrelas. Então, o que, que acontece? Na verdade, hoje sabemos que a Terra ela gira numa elíptica em forma de ela mesma, junto com os outros planetas que estão girando tudo por aqui. Porém, ela não vai dar volta atrás do Sol, porque ela está em perspectiva. Então, a Terra ela gira numa elíptica aqui, sendo que ela está sempre enxergando as mesmas estrelas, ou virada para o mesmo lado da galáxia. Você imagina essa foto aqui. Isso aqui esteja em perspectiva. O Sol lá no fundo. E em cima você tem um, depois você tem outro planeta, depois você tem outro planeta, depois você tem outro planeta. Tudo isso aqui gira. E tudo funciona andando muito rápido, numa perspectiva aspiral. Dessa forma, você estaria sempre enxergando as mesmas estrelas o ano inteiro. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque os nossos conceitos são quebrados. A ideia justamente é mostrar que nossos conceitos podem ser quebrados. Muitos dos conceitos que temos como verdade, nós não entendemos. Ou não faz sentido para nós. E simplesmente aceitamos porque fomos ensinados dessa forma. E muitas religiões usam esse mesmo sistema. Nosso objetivo aqui, nesse estudo, é começar a entender o porquê estamos aqui. Entender por que o mentor do universo, que a gente vai chamar de Deus, nos criou. Nos deu várias escrituras. E mandou os profetas em seu nome. E precisou mandar Jesus, o seu filho unigênito, para nos salvar. Por que nos salvar? Qual o sentido disso? Tudo isso nós vamos estar aqui falando de forma lógica e clara no decorrer desses vídeos que a gente está fazendo. O mentor do universo, ou Deus do universo, ele é o arquiteto. Nós cremos que houve um plano para isso. Esse Deus que criou o homem a partir do pó da terra, ele inventou o DNA e criou a ciência. É este Deus que estaremos conhecendo melhor. É esse Deus que criou a ciência, que criou o DNA, que nós vamos estar discutindo. Por quê? Porque nós cremos que tanto a religião quanto a ciência, elas têm que andar juntas. E não existe isso, não, ou a ciência ou a religião. Ou você acredita ou você não acredita. Nós cremos que é muito mais simples a coisa. Vários textos bíblicos serão analisados, lembrando que a Bíblia é considerada a escritura sagrada por várias religiões do mundo. Provérbios, que é um dos livros do Antigo Testamento, ele diz o seguinte em capítulo 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Em Jeremias 3,15, ele diz a mesma coisa. Vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Veja bem, se o temor do Senhor é o princípio da ciência, logo a ciência tem que bater com a religião.
tem que ter um princípio, um meio e um fim do motivo para qual nós estamos aqui. Se ele diz que nos dará pastores segundo o meu coração, que vos apacentam com ciência e com inteligência, então nós temos que estudar e analisar a Bíblia de uma forma lógica e clara, e não de uma forma burra. Que você simplesmente tem que aceitar porque é assim. Mas eu não entendi. Não, mas é assim. Isso não funciona. Então, nós vamos tentar, de forma bem clara, tentar explicar passo a passo o que a gente tem discutido nesses dois livros que estão aí. Antes de começarmos, gostaríamos de mostrar alguns versículos. Primeiro, 2 Pedro 1, 20 a 21, diz o seguinte: sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. 2 Pedro 3,16. Nela, falando acerca destas coisas, nas quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, como fazem também com as outras escrituras, para a sua própria perdição. Esses dois versículos são claros. Ele diz o seguinte, que a Escritura foi inspirada por Deus, pelos homens santos, e que tem coisas muito difíceis de entender, e muitos indoutos e inconstantes têm torcido isso. E eles fazem isso para a sua própria perdição, e torcem também muitas das Escrituras. Por isso que a gente vai falar mais para frente, a gente indica que você, se for estudar a Bíblia, estude por uma específica tradução. Vamos lá. 2 Timóteo também diz a mesma coisa, em 3, 16 e 17. Toda a escritura divinamente inspirada é aproveitada para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. João 14, 1, 3 diz o seguinte: não se turve o vosso coração. Credes em Deus. Credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais. Essa aqui, para mim, é uma dos versículos, das passagens, que eu me identifico bastante. Por quê? Porque eu sou navegador, eu sou velejador. Quando você está no mar à noite e você olha para o céu, você vê milhões de estrelas. Eu me imagino Jesus do alto do Monte das Oliveiras, pregando e falando assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito. Cara, lá em cima tem muitas moradas. Vamos analisar. Primeiro, vamos entender por que a Bíblia chama Bíblia. Tem muita gente que não sabe. A palavra Bíblia vem do grego, um termo neutro plural, ta Bíblia, ou seja, os livros, que foi escrita em papiros, ou seja, biblos. Em português, esse termo Bíblia veio do latim vulgar, tornou-se o feminino singular, a Bíblia. A nossa Bíblia tem 66 livros, 39 no Velho Testamento, eu prefiro chamar de Primeiro Testamento, e 27 no Novo Testamento, que eu vou chamar de Segundo Testamento. Qual a diferença entre a Bíblia evangélica e a Bíblia católica? Existe alguma diferença? Sim. A Bíblia católica tem mais 8 livros. Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, ou Ben-Sirá, Baruch 1, Baruch 2, Macabeus e algumas extensões de Esther e Daniel. Estes são chamados apócrifos, ou livros apócrifos, ou não canônicos, que também são usados pela Igreja Ortodoxa Grega.
A igreja anglicana, a igreja inglesa, assim como a igreja luterana, que é a igreja alemã, seguem o que o teólogo Jerônimo disse, que os livros apócrifos poderiam ser lidos como exemplos de vida e para se entender como viviam, mas não se aplica para se estabelecer nenhuma doutrina. Apócrifo vem do grego, adjetivo neutro plural que significa coisas escondidas. Muito bem. Quais são as versões por que os fariseus judeus excluíram esses livros apócrifos do cânon judaico, aqueles considerados inspirados por Deus? Os livros canônicos mais antigos não apresentavam estes livros apócrifos. Hoje, porém, muitos teólogos discutem sobre o fato dos livros apócrifos serem ou não inspirados por Deus. Existe uma briga aí entre os catedráticos dizendo que sim, eles podem ser inspirados, outros não, eles não podem. Então isso aí é uma nuvem que anda aí. Vamos lá. Quem fez a Bíblia? A Bíblia é confiável? Fez parte da história? Ou será ficção? A Bíblia foi escrita durante 1500 anos. Os 5 primeiros livros foram escritos por Moisés, aproximadamente há 1400 anos antes de Cristo. E Apocalipse foi o último livro, escrito pelo apóstolo João, por volta do ano 90 depois de Cristo. Foi escrito em hebraico, aramaico e grego, as 3 línguas. O Novo Testamento e o Velho Testamento foram escritos por homens santos de Deus, profetas, que foram inspirados por Deus a contar toda a trajetória do povo judeu. Todos eles foram escritos à mão, em pergaminho. Muitos foram achados em cavernas na região do Mar Morto. Estes manuscritos eram passados de geração em geração. O Novo Testamento foi escrito em grego, pelos seguidores de Jesus. Como a Bíblia foi escrita num período muito grande, muitos dos autores dos livros da Bíblia não se conheciam. E todos nos revelam uma união maravilhosa entre eles. Seus autores todos concordavam entre si, e através de revelações divinas, nos indicam as necessidades e as condições com que os homens vivem. Todos falam do pecado do homem e da situação em que nos encontramos, caídos, separados de Deus por causa do pecado. Nós vamos falar bastante sobre isso. O que é pecado, por que pecado, o que é caído, isso a gente vai ver mais para frente. Existem várias traduções e edições bíblicas. Recomendamos a Bíblia com tradução de João Ferreira de Almeida, corrigida e revisada, pois acreditamos ser a mais fiel tradução junto às línguas originais. Se você tem uma Bíblia católica, procure a Bíblia Católica de Padre Mato Soares. São essas duas que a gente recomenda. Para falarmos sobre o primeiro módulo, antes da criação do mundo, temos primeiro que nos situarmos no universo. Onde estamos? Qual a nossa importância em relação ao universo? Será que existe vida no universo? O que a Bíblia diz a respeito? Se existe vida no universo, por que Deus criaria a Terra tão pequena, tão distante, tão insignificante perante o cosmos? E qual o propósito disso? O que poderia ter acontecido? Por que Deus criaria o ser humano? Vamos analisar este slide aqui. Nós temos a Terra. A Terra é vistosa, grande, olha só, maior que Vênus, Marte, Mercúrio, Plutão, que hoje é um asteroide. Agora, se você analisar a Terra em relação aos outros planetas, os nossos planetas aqui, você vai ver que a Terra não é tão grande assim, não. Ela é pequenininha. Perto de Júpiter, Saturno. Agora, se você analisar a Terra perto da nossa estrela maior, ou seja, o Sol, olha só. A Terra é um pontinho de lápis. Bem insignificante. Mas não é só por aí. Se você analisar
estrelas como Arcturus, Polo, Sirius, o nosso Sol é quase nada. O tamanho de Júpiter é igual a um ponto de lápis. E a Terra, nessa escala que vocês estão vendo aqui, ela está invisível. Mas olha só, se você pegar outras estrelas, Antares, Betelgeuse, Aldebaran, Rigel, o nosso Sol é um pontinho de lápis minúsculo. Júpiter já está invisível. Ou seja, qual é o nosso tamanho em relação ao universo? Nada. Quantos lugares existem no universo? Milhares de lugares. Os cientistas acreditam que existem milhares de sistemas iguais à nossa galáxia, com bilhões de estrelas. Olha só a nossa galáxia. Nós estamos mais ou menos por aqui, ó. O sistema solar está por aqui. Minúsculo, pequenininho, dentro da nossa galáxia. Mas existem milhões de galáxias. Dá uma olhada só essa foto aqui, feita pelo telescópio Deep Field 2, alguns anos atrás. Você vai ver aqui várias galáxias. Várias galáxias. Elas estão todas aí. E são muitas. O universo de Deus é impressionante, não é verdade? Vamos ter uma ideia de distância. Um ano-luz é igual a 10 trilhões de quilômetros de distância. 10 trilhões de quilômetros é uma distância que não dá nem para imaginar. Agora imagina aqui essa galáxia, que já é a Seyfert. Ela está a 72 milhões de anos-luz. E essa outra, a Hidra, 140 milhões de anos-luz da Terra. E essa outra, a NGC 1300, 69 milhões de anos-luz da Terra. Só algumas para você ter uma ideia de quão insignificante e quão longe nós estamos desse nosso universo. Recapitulando então as primeiras perguntas. Onde é que estamos? Nós estamos na Terra, Sistema Solar, Via Láctea. Hoje, falamos sobre vários assuntos. O que é teologia? O que é ciência? Por que os conceitos mudam? O que é apócrifo? Por que evangélicos não usam esses livros apócrifos? O que analisaremos no próximo vídeo, então? Qual a nossa importância em relação ao universo? Se você já quiser buscar a resposta, pode checar aí. Salmos 8, 3, 6, Hebreus 2, 6, 7, Isaías 40, 13 e 18, ou 40, 21 e 22. Veremos também outras passagens e vamos buscar um motivo para a criação da Terra. Será que surgimos do nada, como muitos dizem, ou que fomos simplesmente criados para olhar o universo e admirá-lo? Se você gostou do nosso estudo, clique aí no botão abaixo. Bem aqui embaixo, você vai ver aí para subscrever o nosso canal. A nossa ideia aqui é fazer vários vídeos, aproximadamente 30 minutos cada um. Se você está interessado em um dos nossos livros, pode checar no amazon.com e você vai encontrar os livros lá. Ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo.